Tempo de liderança do governo, te agradeço. Bem, nós temos em nosso país o desafio de enfrentamento ao crime organizado. O crime organizado que tanto maltrata, massacra nossa gente todos os dias. Não pode ser romantizado, nem idealizado, ou seus efeitos perversos serem minimizados. Então, é uma realidade o crime organizado em nosso país e nós precisamos combatê-lo com inteligência e com eficiência. Eu venho cumprindo aqui um papel didático, pedagógico e de memória para demonstrar que membros da família Bolsonaro, no Rio de Janeiro, têm relação histórica, orgânica e próxima com o crime organizado. Como expressão do crime organizado no Rio de Janeiro, nós temos as milícias, que controlam hoje mais da metade da cidade do Rio, e elas são formadas, via de regra, por agentes e ex-agentes da segurança pública, que de maneira absolutamente ilegal e criminosa controlam territórios, também produzindo extorsão, ameaça, tortura, execução, cobrança de taxas. E as milícias também se constituem, no nosso entendimento, uma forma de crime organizado, assim como o Comando Vermelho, assim como o PCC, assim como estas organizações criminosas. Existe um histórico da família Bolsonaro de homenagens formais a matadores, profissionais que matam por encomenda e milicianos. Além das homenagens, por exemplo, que Flávio Bolsonaro fez durante muitos anos ao Adriano da Nóbrega, conhecido líder do Escritório do Crime, um grupo de matadores na zona oeste do Rio de Janeiro, podemos citar como referência a nomeação de familiares do Adriano da Nóbrega no gabinete do Flávio Bolsonaro, ou podemos fazer referência a falas públicas, tanto do Flávio Bolsonaro quanto do Jair Bolsonaro, homenageando publicamente essas figuras e defendendo as milícias. E o ponto central que eu quero chamar a atenção é que as milícias, assim como as facções do tráfico, são organizações criminosas e precisam receber o devido e inteligente enfrentamento do Estado. Dito isso, a classificação do Comando Vermelho e do PCC como organizações terroristas, depois de uma visita do Flávio Bolsonaro aos Estados Unidos, me chama a atenção. Primeira pergunta que eu faço para o exercício de um bom debate. Se classificar estas facções como terroristas é algo eficiente para o enfrentamento delas, por que de 2019 a 2022, Jair Bolsonaro, quando era presidente da República, não classificou estas organizações como terroristas? É uma pergunta sincera. Bolsonaro governou o Brasil durante 4 anos, depois não conseguiu se reeleger, perdendo a eleição para o presidente Lula. Durante os 4 anos como presidente da República, por que, no exercício da presidência, Jair Bolsonaro não classificou o PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas? Teve a chance de fazê-lo. Não fez. A pergunta que eu honestamente faço é, por que não fez? Eu quero chamar a atenção para uma segunda pergunta. Por que esse lobby da extrema-direita nos Estados Unidos agora, quando esteve na presidência, não fez? Mas faz esse lobby agora. Por que esse mesmo argumento não se aplica às milícias? É uma outra pergunta que eu coloco com muita honestidade. PCC, sim. Comando Vermelho, sim. Milícia, não. Por quê? Eu quero dizer aqui o que eu penso. PCC, Comando Vermelho, outras facções do tráfico de drogas e milícias constituem organizações criminosas que maltratam o nosso povo e precisam receber o enfrentamento inteligente e eficiente do Estado. Portanto, não idealizo, não romantizo, muito menos defendo quaisquer umas destas organizações. Agora, me chama a atenção o seguinte. A classificação do PCC e do Comando Vermelho como terrorista
ajuda no enfrentamento a estas facções? É uma pergunta que eu também coloco. Na minha compreensão, chamar os Estados Unidos para isso, em primeiro lugar, fragiliza a nossa soberania nacional. Em segundo lugar, aquilo que hoje seria tratado pela Polícia Federal dos Estados Unidos, o FBI, passa a ser tratado pela CIA. E agora numa lógica de inteligência de guerra e segredo de guerra, abrindo espaço para sanções econômicas, abrindo espaço para ações militares dos Estados Unidos no Brasil. Isso me chama a atenção. Esse lobby da extrema-direita, que não debate segurança pública com consequência, inteligência, planejamento, joga para a torcida, entrega para os Estados Unidos. E aquilo que pede ao presidente Trump, quando teve a chance de fazer, sequer fez, quando estava na presidência da República. E não trata a milícia no mesmo patamar. Então, são muitas questões que eu queria colocar, e é muito curioso que esse lobby nos Estados Unidos acontece quando Flávio Bolsonaro aparece entranhado num esquema de corrupção com o Banco Master. Fica evidente, fica constrangedor, fica vergonhoso. Mais de 100 milhões de reais do Banco Master em tese para financiar um filme em homenagem a Bolsonaro. Mente, nega, cai em contradição, passa vergonha, aumenta a sua rejeição, diminui a intenção de votos nele, tem que responder todos os dias sem conseguir dizer a verdade, de repente aparece nos Estados Unidos para desviar o foco, sair daquilo que estava sendo colocado e está sendo colocado todos os dias, e para uma medida que, sinceramente, é ineficiente, ineficaz para o combate que nós precisamos fazer ao crime organizado no nosso país. E tem um último detalhe para o nosso raciocínio. Desde a Operação Carbono Oculto, está cada vez mais evidente que estas facções lavam dinheiro em setores da Faria Lima, do mercado financeiro. Essas facções precisam de empresas de fachada, de evasão de divisas, de ocultação de patrimônio, de simulação de bens. Portanto, essas organizações criminosas têm gente de colarinho branco na Faria Lima cometendo crime financeiro. Justamente setores com os quais Flávio Bolsonaro recentemente aparece associado. Então vamos combater com eficiência o crime organizado. Vamos àqueles que lucram em cima dessa barbárie. Vamos ao sistema complexo de lavagem de dinheiro que pega gente rica, poderosa, influente, bilionária. O que estão fazendo é jogar para o alto, fugir do foco da corrupção, entregar a soberania do país para os Estados Unidos e não combater com eficiência o crime organizado. E insisto, uma família que tem relação histórica com matadores, torturadores e milicianos no Rio de Janeiro. Encerrou o tempo, senhor presidente, do colega. Senhor presidente, não tinha terminado ainda não, estavam nos meus últimos segundos. Para concluir. Não, eu já concluí, só quero chamar a atenção de um fato, que quando eu estava concluindo e fui interrompido, não havia acabado ainda, só isso. Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!